vai? Tudo bem? Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Seja bem-vindo, bem-vinda, já se acomoda aí no sofá, na cadeira, fique à vontade, porque hoje o papo está imperdível e você vai gostar bastante do podcast Mundo Empresarial. Antes de mais nada, já te convido para se inscrever no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho de notificações. São quase 140 mil inscritos, hein? Batemos recentemente aí os 139 mil. É uma audiência que cresce cada dia mais. Estamos por aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 8h08 da noite, para a gente bater papo. É o nosso encontro diário aqui através do YouTube. Claro que além de você assistir, acompanhar, você também pode ouvir esse conteúdo na íntegra através do Spotify ou na Apple Music. Só procurar aí por podcast Mundo Empresarial. Bom, lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial tem o apoio e o patrocínio do Grupo Convenção, essa marca tradicionalmente conhecida por todo lugar, que está desde a década de 1930, fabricando produtos de qualidade, desde os clássicos refrigerantes, também até as cervejas artesanais, especiais, a Guitz, a Havashi, enfim. E tem um motivo, um significado ainda mais especial, porque o Grupo Convenção surgiu em Itu, onde fica a sede do podcast Mundo Empresarial, aqui no nosso estúdio. E a gente está muito contente por ter essa marca junto conosco nessa caminhada, né, nessa trajetória de compartilhar histórias desse universo empreendedor. Então, por isso, sempre que você for reunir os amigos, a família, para aquele encontro especial, for brindar, tenha sempre à sua mesa os produtos do Grupo Convenção. Muito obrigado pela parceria mais uma vez. Bom, sem muitas delongas, hora de apresentar os nossos convidados lá da cidade de Socorro, ali no Circuito das Águas, Circuito Paulista das Águas, junto com a gente, o pessoal da Multiclínica Odontologia, família Rissato, aqui comigo, os cirurgiões dentista, implantodontista também, Dr. Rogério, Dr. Lucas e o Dr. Gabriel. Sejam bem-vindos, como estão? Tudo bem? Certo. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mundo Empresarial. Já participaram do programa na televisão, uma exibição aí recente, e contamos um pouco dessa trajetória, mas nada melhor que o podcast para ter mais tempo, enfim, para a gente se familiarizar ainda mais, conhecer essa bonita trajetória que começou há pelo menos 25 anos atrás, não é isso, doutor Rogério? Eu estou formado há 28 anos, na verdade, de formação acadêmica, né? E depois disso a gente começou com um consultório particular, crescendo aos poucos. E a implantodontia, que hoje é o forte, juntamente com a estética na clínica, ela começou em 2000. Então, 25 anos praticando implantes aí. Então, é um tempo bom. Devolvendo dignidade, devolvendo autoestima aos pacientes, porque o sorriso é tudo, né, doutor? E as pessoas que de repente têm dificuldade aí, tem a falta dos dentes, né? Enfim, ficam com autoestima. Você sabe que é uma coisa, Tiago, interrompendo você, uma coisa que a gente vê diariamente na clínica. Então, a nossa clínica é feita de transformação na realidade, porque as pessoas, elas chegam com um sonho de transformar aquela realidade de vida, não só de boca. A boca é um instrumento que a gente usa para transformar a vida por inteiro. Uhum. Então, as pessoas chegam com um desejo enorme de transformação. E o que está prejudicando elas, em grande parte, é a exposição, porque o dente não traz só a estética, só a beleza. O dente traz comunicação, o dente traz relação melhor. O dente traz segurança interna e ela mudando esse interno e esse externo, essas comunicações na saúde, com o bem-estar dela mesmo e com as outras pessoas na sua apresentação, elas mudam de vida. E o relato que a gente tem das pessoas após a transformação é gratificante demais. Ela mudou a vida na parte amorosa, ela mudou a vida na parte financeira, ela mudou a vida na parte social. Então, ela teve uma transformação. Elas chegam com a ânsia de mudar, elas saem já em primeiro momento com 12, 24 ou 48 horas chorando de alegria com a transformação e a gente recebe ela para uma revisão posterior com 6 meses, 1 ano depois, com as vidas
transformada na totalidade, não só no sorriso. Que legal, que bacana. Bom, e a odontologia que ultrapassa gerações. Por que eu falo isso? Porque aqui, além do Dr. Rogério, o Lucas e o Gabriel, que são filhos, herdaram do pai esse desejo, o ímpeto aí por ajudar as pessoas de fato, né? E quem foi o primeiro que decidiu aí falar, não, também vou seguir na odontologia? Não, foi o Lucas, porque ele é mais velho, né? Então ele teve que tomar a decisão um pouco antes. 1 ano e meio de diferença. Então, eu entrei na faculdade 2 anos, né? Mas de diferença mesmo dá 1 ano e meio. E desde sempre, a gente sempre ia também no consultório, trabalhava com meu pai nas coisas menores, né? Então a gente acabou que estava inserido nesse meio há muito tempo. E foi meio que um processo natural. A gente foi... Claro, na escola não tinha certeza, ia fazendo, mas foi totalmente natural, não tive nem dúvida. Só fui passando, quando chegou a hora de fazer os vestibulares e tudo mais, já fui direto na odonto. Até pensei um pouco em medicina, mas odonto eu tinha certeza que eu gostava, porque eu acompanhava muito meu pai, sempre estava com ele no dia a dia também. Então a gente já tinha uma boa noção, já conhecia esse dia a dia, conhecia o poder que isso tem de mudar a vida das pessoas, a felicidade, a gratificação que isso dá também pra gente em ver aquilo acontecer e aquilo mudando a vida de uma pessoa. Então foi muito legal, foi muito natural. Já entrei na faculdade direto do 3º colégio e tô até hoje aí, já formada há quase 3 anos. Por aí, 2 anos e meio, 3 anos. E gostando muito. Que legal. E pra você, Gabriel, foi assim também? Foi porque, como o Lucas falou, a gente teve contato. A gente conseguiu ter contato desde cedo, desde antes de terminar a escola, né, o colégio. A gente já estava no meio, já trabalhava. Então, a gente tinha bastante experiência, assim, de ver como era lá. Apesar de ter muita coisa evoluída e melhorado, né? E em casa, meus pais sempre... O assunto nunca foi pressão de que escolher. A gente sempre teve bastante liberdade. Acredito até por eles confiarem na gente. Nunca fomos mal nem nada na escola. Então, tivemos essa parte de ter a liberdade de escolher. E aí, naturalmente, aconteceu. Nem vocês estavam falando, né? Meu pai comentou da transformação. Eu também sempre pensei na área de saúde. Então, que nem o Lucas falou, de medicina, odontologia. E aí, a hora que você consegue ver a transformação que a pessoa pode ter... A gente falou dos sonhos, do que transforma. Muitas vezes é um sonho que vem lá da adolescência, que a pessoa perdeu os dentes e aquilo ficou latente ali, como se nunca fosse possível trocar. E a hora que ela vê que em 2 dias, um dia, a gente consegue devolver o que ela achou que nem ia conseguir voltar a ter, é uma emoção muito grande. Então é um negócio que gratifica pra gente todo dia a profissão. E aí foi natural escolher, seguir e, graças a Deus, muito feliz pela escolha, pelo caminho que estamos trilhando. Sabe, pegando um gancho do Gabriel, Thiago, me vem agora aqui, que é coisa que no começo, né, há muitos anos atrás, quando eu comecei na implantodontia lá, anos 2000, eu achava muito difícil, por paciente, muito difícil de encarar um paciente que perdia todos os seus dentes com 13 anos. Nossa. Com 14 anos, com 18 anos. E isso é mais comum do que todo mundo possa acreditar. É muito comum e é muito amargurante para aquela pessoa. Um exemplo, eu lembro que há uns 3 anos atrás, e é uma pessoa que mudou a vida também, uma menina de 13 anos, ela teve um dente doendo, logo, olha, os permanentes, tem recém-nascidos, e menina, né, jovem, com aquela ânsia de relacionamento, de tudo, aos 13 anos, ela tinha um dente que doeu, que teve uma cárie preta. O pai a levou a um dentista, não sei se era dentista prático, né, mas há pouco tempo atrás, hoje ela tem 29 anos. E pediu para extrair todos os dentes da boca, todos, por causa de um. E assim foi feito e ela recebeu um par de dentaduras, próteses totais, dentaduras, com 13 anos. Nossa. E ela então ficou revoltada com aquilo, não conseguia fazer relacionamento, não conseguia evoluir em nada. E até com o ponto que ela foi trabalhar de faxineira numas casas, 13 anos, 14 anos. Foi trabalhar de faxineira numas casas para ter um dinheiro, sabe para quê? Para colocar aparelho na própria dentadura.
Então ela colocou aparelho na dentadura. Ela pediu uma dentadura nova e colocou aparelho. Porque ela tinha 14, nessa época quase 15 anos. Então ela precisava, pelo menos para ela, aparentar para o outro que aquilo era dente natural. Porque os amigos daquela época, os namoradinhos, o relacionamento... Então aquilo exigia. E ela conviveu com isso até chegar... Hoje ela tem 29, aos 20... Hoje ela tem 30 e poucos. Aos 28, 29, quando ela nos procurou para resolver a situação. E aí a gente devolver todo o sorriso fixo com prótese fixa através do protocolo, né? Da prótese fixa sobre implantes. E uma mudança radical. A felicidade dela e nossa também, porque... Mas é comum, 13, 14, 18 anos, perder todos os dentes. Tem aquela coisa, né? Principalmente quem é mais vivido, os mais antigos tinham isso, né? Como prática, como hábito, né? Tá com dor de dente, né? Em vez de tratá-lo, né? Tá com uma cárie, vai lá e tira o dente, extrai o dente, né? E não é bem assim, né? A odontologia evoluiu bastante e que bom, né? Que tem profissionais assim como vocês para devolver essa autoestima a tanta gente aí, né? Você vê, como você falou, com 13 anos de idade, pedir, né? Extrair todos os dentes e colocar uma dentadura. E a gente escuta muito essa história dessa geração que agora, né, já estão lá seus 60, 70 anos, que quando era criança, ou criança não, né, mas adolescente, jovem, tinha algum problema, ia lá e tirava um dente, aí vai lá tirar outro, e acaba acontecendo isso, usando dentadura muito cedo, por provavelmente os dentes que ainda eram muito tratáveis, não precisava disso, mas que antigamente acontecia. Época, né? Então, agora que essas pessoas estão mais idosas, né? Idosas não, ainda até jovens, 50, 40 anos, que vêm até a gente ouve muito isso. Então, é uma coisa que era muito comum, mas, claro, com o avanço da tecnologia, com o avanço da formação, isso tá ficando... As novas gerações já não estão mais tendo esse problema, né? Pelo menos a gente espera isso, que não é mais parte de conduta dentista nem nada do tipo, mas... E o pessoal, é interessante porque o pessoal muitas vezes acha que conta meio até envergonhado, achando que é uma particularidade dele que, nossa, só aconteceu com ele. E não, meu pai tava contando, só nos últimos tempos, a gente ouve história de paciente com 13 ou 15 anos, não me lembro, tirou os dentes para pegar atestado na época para poder ir pra praia. Nossa. Então extraía, e até brincou comigo, falou assim, e eu falei, mas não fica inchado, não ficava? Ficava, mas depois que eu peguei o atestado, eu preciso ir pra praia. Fez isso há poucos anos atrás, não é? Então, atrás. E aí tirou tudo. Outro caso, tem gente que não quer a dentadura, tem gente que tirou porque achou bonito e quis colocar a dentadura e te mandou tirar tudo. E aí agora, com mais consciência, o pessoal tá, né? A gente espera que a geração esteja mudando, que as coisas melhorem um pouco, mas no passado era comum. Eu acho que culturalmente nós estamos evoluindo, né? Então tem histórias que, por exemplo, na Europa, na época de guerra, a odontologia ela ficou meio que de escanteio. Por quê? Porque tinha que comprar comida, pelo menos, para viver. A escassez era tanta e eles reerguer, então... É comum naquela época pós-guerra, muitos pacientes ficarem sem dentes mesmo, nem colocar dentadura nem nada. Tava com falhas em alguns dentes porque era a necessidade. Sim. E aí isso foi evoluindo e chegou no Brasil com uma cultura de extração. Então isso se extraía muitos dentes, não se recuperava o dente. O dentista era praticamente... Um extrator de dente. Um extrator de dente, Então... Depois passou por pequenas restaurações, onde, depois o nosso amigo Igor vai falar mais, que as resinas foram evoluindo. Então, as resinas, que é o material que se recompõe o dente, né? Que se restaura o dente, que é a linguagem profissional, a gente vai fazer essa restauração, eram muito pobres. Então, eram contrações diferentes do dente, cores diferentes do dente. Não era nem resina antes, né? Era amálgama até. Amálgama. Muita gente ainda tem restaurações... Usava-se ouro quando tinha condições para restaurar dentes da frente, né? Isso é bem comum ver em ciganos, né? Ainda hoje, mas é menos. E aí, a evolução desse material foi fazendo que a odontologia por si fizesse uma penetração dentro
comunidade para que a gente pudesse ter uma cultura melhor. A população tem uma cultura da importância que é os dentes na saúde geral. Sim. Hoje já é comum, mas teve que ter uma história de evolução. E hoje a gente colhe muito dessa história e tenta contribuir para que isso seja mudado, né? Se você olhar, hoje pacientes estão partindo até por o contrário. Pacientes que têm o dente até bonitos, eles optam por colocar lentes em tudo e reformar tudo, o que a gente também não é a favor disso, né? Então, hoje, alguns pacientes com maior condição financeira, eles optam, ou quem está muito na mídia, optam por tirar e colocar lentes de contato na boca inteira para mudar. Mas isso está sendo um extremismo do outro lado, mas mostra evolução cultural. Mostra uma evolução que o cuidado com o dente, além da saúde geral, que a gente vê casos atacam o coração, casos que atacam, hoje, recentemente na mídia, estão tentando fazer relação entre Alzheimer ou doenças neurodegenerativas com bactérias que estão vindo da boca. Isso ainda não está comprovado, mas é bastante sugestionável que tem essa relação, muito fortes. Olha só. Muito fortes. E com o coração já tem estudos mais... Eu lembro que o primeiro estudo, uns 15, 18 anos atrás, o INCOR publicou um estudo, o meu sogro é cardiologista, e ele trouxe uma revista do INCOR daquela época, que a gente ainda não tinha muita mídia, para eu ler uma reportagem que o INCOR estava sugestionando fortemente que os pacientes, quando tinham problemas graves do coração, ou com câncer, eles tinham que tratar os dentes antes. E os pacientes que optavam por extração total, a recuperação deles por estética e por a falta de alimentação era muito pior e mais lenta do que aqueles que conseguiam tratar os dentes e deixar os seus dentes, pelo menos na sua maioria, onde ele pudesse ter uma comunicação social através do sorriso e uma alimentação melhor. Ele recuperava mais rápido. Começou assim o primeiro estudo. E aí houve essa relação entre coração e boca que hoje é muito forte. Até com os pacientes já estão mais cientes disso. Já difundiu mais essa informação, então eles já vêm mais preocupados. Antes ninguém sabia, né? Agora já vem mais preocupado com questões de cérebro, também tumor de cérebro, que está havendo uma relação, coisa de coração. Então, o paciente já vem mais ciente, a cultura mesmo evoluiu, e isso ajuda até a gente para explicar ao paciente, também já está difundido na mídia, ajuda já teve bem. Muita reportagem também sobre, né? Muita gente já viu reportagem e fala, nossa, eu vi que a bactéria da boca pode causar problema no coração, eu queria tratar, não quero deixar tudo certo. Então isso é legal também, que essa conscientização está acontecendo, a gente vê diariamente isso. O Dr. Google ajuda, né? Ajuda e atrapalha, mas ele já chega bem instruído, já vê os problemas. Hoje a comunicação ela é muito rápida, né? Em cidades pequenas, municípios pequenos igual o nosso, Socorro, Amparo, né? A gente vê muito casos também através da Associação Brasileira de Odontologia lá, que a gente é presidente na Regional Amparo. Muitos casos que os pacientes vêm já muito instruídos, que o amigo, que o pai foi ao hospital e está hospitalizado porque o médico falou. E isso é uma grande outra parte isso de evolução. Isso é legal, os médicos estão... O médico já está... Porque antes... Eu acho que tinha, assim, um grande bloqueio entre médico e dentistas, mas hoje já não. Hoje a classe, eu acho que está muito mais unida, e os médicos já hoje relatam que os problemas que estão lá, coração e outros, já provavelmente foi bactérias oriundas da boca, porque é o maior nicho dessas bactérias, e que tem afinidade, por exemplo, por tecidos do coração. Então, eles já falam que é necessário tratar o dente. Septicemia, quer dizer, infecções generalizadas. Recentemente, um caso de um paciente que não conseguia resolver a infecção. E repetia os exames, entrava com antibiótico terapias bem avançadas, caras, inclusive, e a nível hospitalar, internado, e não resolvia.
E aí o médico falou, ó, provavelmente vem da boca. Veio até nós, tentamos que o médico resolvesse a infecção para a gente poder operar, não conseguiu. Operamos o paciente, marcou muito esse caso, porque a gente teve que entrar com uma operação, embora com mais risco, porque a quantidade de bactérias era grande. Mas com 15 dias após a operação, os exames foram repetidos e estava zerada a infecção. São muitos casos marcantes, né, doutor? Muitos. Que legal. E é importante isso, né? São os cases de sucesso, né? Que o quanto que a odontologia agrega e traz de vantagem, traz de benefício para a vida do paciente. Bom, nesses 25 anos, nesses 28, né, de carreira, né? O que levou o senhor a optar pela implantodontia? Seguir por essa especialidade? O que te cativou mais para falar, não, eu quero de fato ajudar os pacientes aí implantando aí, fazendo implantes? Olha, Tiago, quando eu era menor, meu pai trabalhava com frios. E a gente ficava o dia inteiro com a mesma roupa, mexendo com mortadela, mexendo com queijo, então ficava sujo. Após isso, e eu trabalhava com ele desde os 9 anos, era comum naquela época a gente começar a trabalhar mais cedo. E depois, com 13, 14 anos, meu pai vendeu essa empresinha, né, que era particular, né, que fazia essa entrega de frios em loco nos bairros de outras cidades e começou a construir casa. Então eu fui ser servente de pedreiro. E aquilo meio que injuriava bastante, porque aquela roupa que eu usava um dia anterior, eu tinha que usar no outro dia. E na época de frio, a roupa estava até dura. Você ia bater nela assim, ó, ela estava dura. Eu ia de manhã para a construção, eu tinha que pegar dentro de uns tonéis de água, antigamente tinha que molhar o piso para assentar. Hoje não, hoje tem a argamassa que se assenta o piso a seco. Mas eu deixava à tarde, deixava ele dentro de um tonel, e de manhã estava até a casquinha de gelo, se fazia mais frio, eu acho. E a gente tinha que tirar a blusa, tirar a camisa para tirar o piso lá de baixo. Então aquela roupa suja me trouxe muito... não era aquilo que eu queria. Isso eu sabia. E aí aquela sujeira, eu falei, não, eu quero um negócio extremamente limpo. Eu quero um negócio que eu possa estar bem vestido. Eu não quero isso. E aí me trouxe a área da saúde. Especificamente, eu gostava muito, e também nessa fase eu fazia muito esportes e quebrava muito osso. Então eu quebrei 2 vezes a perna, 3 vezes os braços, 2 braços, as 2 pernas já quebrei. E aí eu queria resolver, achava muito interessante como o médico resolvia essas situações. Então veio limpeza, osso, e aquilo ficou na minha cabeça, fui prestar vestibular. Me lembro que no primeiro vestibular, eu prestei um pouco de medicina e prestei metade de odontologia. Passei em odontologia na época, mas foi numa época onde meu pai já não tinha condições de pagar a faculdade e nem pagar, porque próximo da minha cidade tinha faculdade paga. Longe da minha cidade tinha faculdade não paga, mas tinha que pagar o resto tudo, alimentação, moradia, e estávamos numa época muito dura. O Collor havia pego o dinheiro das poupanças e meu pai, construtor, como eu disse, tinha dado uma tacada muito certa, mas que virou errada. Ele construía uma casa por vez, construiu 2. E ele ficou com todo o dinheiro empatado. E não tinha jeito. E eu falei, pai, vamos trabalhar. E não consegui fazer. Fiquei 1 ano trabalhando, fui prestar no outro ano. E aí tive a ajuda de um dos empreiteiros dele, que empreitou uma casa para a gente fazer, pagou a entrada. E eu fui... E aí, nessa época, eu já queria odontologia. Já estava claro, não prestei medicina, prestei odontologia. Passei numa faculdade longe, que era a Unesp, que foi a qual o Gabriel, meu filho, fez, né? O Lucas fez na Unicamp, mas eu não consegui passar na Unicamp. Passei na Unesp na época, foi o que deu certo. Mas era longe, era Araraquara, onde ele fez também. E aí meu pai não podia. E aí eu fui para a faculdade em Bragança Paulista, que era do lado. E fui fazendo e trabalhando de dia. Logo arrumei vans que transportava o pessoal, vendia consórcio, fazia o que podia para pagar a faculdade, pagamos a faculdade. E quando terminou, a história do osso ainda estava na minha cabeça. Achei que era ortodontia, que era aparelhos. Sim.
porque também mexem com movimentação óssea. Mas não me satisfazia. Eu ia para os cursos, aquilo não me satisfazia. Não era o que eu queria. E embora estava muito na moda a ortodontia nessa época. Nós estamos falando de 99, 2000. Fui para a implantodontia, me encontrei. No primeiro curso eu fiz, olhei, me lembro hoje, peguei uma caixa, 2 caixas enormes, que tinham 100 compartimentos cada caixa. Eu olhei, 2. Olhei, não, meu Deus do céu, é muito componente, eu não vou conseguir não. Fiz o curso, isso foi em 98 para 99, me formei em 97. Fiz o curso, falei, não vou fazer isso não, é muito. E quando foi final de 99, no segundo semestre de 99, eu falei, vou fazer outro curso, porque me chamou muita atenção. Mas eu acho que foi colocado de uma forma que me afastou. Aí fui para a USP, Universidade de São Paulo, na cidade universitária, na fundação, chama Fundecto. É uma fundação de desenvolvimento da odontologia e fiz um curso com a família Bortoli, na época, que tem hoje uma empresa até de implantes, que chama Embrasil de Bortoli. E aí que foi colocado uma empresa só, e aí que a minha mente falou, não, é isso que eu quero. E comecei a desenvolver os implantes. Meu primeiro implante no consultório foi em fevereiro de 2000, e dali para lá eu tinha certeza. No começo, lógico, a gente não podia ficar só com implantodontia. Lógico não, né? Porque acho que eu estava num centro menor, não tinha ainda, então fazia clínica geral, e depois foi ficando só com implantes, e hoje eu tenho um amor por aquilo que eu faço, eu tenho um prazer enorme e não me vejo fazendo outra coisas que não operando. Adoro operar e gosto de operar aprendendo, fazendo coisas novas todo dia. E hoje é a principal demanda da clínica? A implantodontia? Hoje é a implantodontia, tanto que os dois, eu acho que viram isso, eu acho que para eles vão poder contar, que não sei se mas eu vi que foi muito mais fácil a escolha, porque eu já fazia muito implantes. Tinha um professor também, né? Dentro demais, de casa. né? Com a advinda do Igor, que foi o meu primeiro dentista, né, na clínica, ele conseguiu absorver essa outra parte e hoje faz maravilhosamente bem, e eu pude ficar só com implantes. E quando eles já começaram a nos assistir de moleque, a gente já fazia muito implantes. E aí que veio, acho que, uma escolha. Hoje o Lucas está apresentando a tese... Esse mês. Finaliza esse mês a especialização. Outubro? Não, esse mês, outubro. É outubro, Última semana está apresentando a tese, já vai receber o certificado de especialista na implantodontia. Que legal. E o Gabriel já faz 2 meses que começou a especialização em implantodontia. Que bacana, hein? Trilhando o mesmo caminho do pai. Agora, me fala, Lucas, além da implantodontia, a multiclínica odontologia tem outras especialidades, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessas especialidades, e sendo que o que conta muito é o diferencial humano, atendimento humanizado também, né? É o que a gente mais preza, né? O tratamento de qualidade, ele faz muita diferença. Mas o tratamento com o paciente também, se não na mesma proporção, faz uma diferença absurda que vai contribuir muito com ele e com o tratamento também, para que tudo dê certo da melhor maneira possível. Então lá a gente prezou por colocar especialistas mesmo em diversas áreas. Então todas as áreas da odontologia atualmente a gente tem alguém especializado para fazer esse atendimento. Igual meu pai falou, o Igor, por exemplo, faz essa parte de estética, então já está avançando muito nessa parte. Também ele é especialista em canal. Meu pai fazia muito canal, mas já faz muito tempo que não faz mais, né? Só está com a parte de implantes. Mas a gente colocou especialistas em cada área de aparelho. A gente tem um dentista que é especialista, a gente tem um bucomaxilo também que atende no nosso consultório, que é muito bom, espetacular, que também faz essas cirurgias mais complexas, coisas de enxerto, coisa do tipo. Então, cada área a gente coloca profissionais, lógico, de nossa confiança, que trabalham na nossa equipe, mas para fazer de maneira especializada e da forma mais humanizada possível, para a gente ter um atendimento completo, né? Para a pessoa não precisar sair da clínica e ir em outro local para fazer algum tipo de atendimento. A gente tem tudo lá, e uma equipe que, claro, como a gente trabalha todos juntos, a gente tem uma comunicação muito legal. Então, a gente trabalha em equipe mesmo. Legal. E sobre essa parte, a parte estrutural da clínica, hoje são 2 unidades de atendimento, né? Amparo e Socorro. Isso, a gente tem Amparo, tem Socorro, as 2 clínicas com tudo que a gente precisa,
estamos aí em breve inaugurando mais uma, que a gente já provavelmente vai comentar sobre. Mas que nem o Lucas falou, é legal porque a gente tem especialistas em todas as áreas, mas não é o nosso meio não é aquele de contratar ali para só fazer o trabalho. São dentistas, então, como meu pai deu o exemplo do Igor, ficou anos com ele e agora já avançou, então a gente seguindo o mesmo percurso de aprender com quem ele já faz há 30 anos e focando nisso da atenção, porque o material a gente tem, a qualidade tem, o professor até tem para cada caso, a gente vive dia a dia aprendendo mais, mas você percebe que além de tudo isso, o que mais dá diferença a paciente vai lá e ele fala, recepção, cheguei, essa recepcionista já pergunta o tempo inteiro se tá bem, se não tá, as auxiliares já chegam a oferecer, na gerência, então todo mundo é elogiado, e aí culmina em chegar na gente e a gente poder oferecer, continuar com essa atenção, mas oferecer o trabalho de mais qualidade. E aí da estrutura é isso, a gente tem a unidade lá de socorro, que com 4 salas, mas em breve 7 salas. Vai dobrar. Mais 7 salas. Né, um sonho que vai sair do papel, que a gente está aí colocando muito carinho para agora. Para agora. Já saiu do papel, já está materializado. Já tá. Tá só falta marcar a data da inauguração. Da inauguração, é isso mesmo. E em Amparo a gente tem também outra clínica que tem uma história parecida, a gente foi montando do nosso jeito, com o passar dos anos foi cada vez crescendo mais e deixando tudo do jeito que a gente entende que é o melhor. E pretendemos ainda... Qual que foi a primeira unidade? Amparo ou Socorro? Não, Socorro. O primeiro foi Socorro. 28 anos que a gente no reside mesmo lugar. E tá lá no centro da cidade. No centro ali, da cidade. Cidade acolhedora, gostosa, um clima muito agradável, né? Na Verdade. rua principal. E eu tô há 28 anos no mesmo local. Nunca saímos de lá. Agora que vamos mais uma unidade. Em Amparo, nós estamos há 11 a 12 anos em Amparo já. Veio o projeto de Amparo pela ABO, pela Associação Brasileira de Odontologia, e a qual a gente foi convidado para participar de uma eleição e ser presidente da ABO. E a cidade, que seria o centro ali de 22 cidades ao redor, que, né, era Amparo. Então, Amparo foi uma cidade escolhida para montar a BO. E logo, se eu for montar a BO, a gente tinha que montar uma clínica que desse também suporte a todo essa logística para fornecer clientes, pacientes, para os cursos que a gente faz para dentistas, né, já formados. A gente não forma dentista. A gente dá atualizações, novas técnicas, aparelhos novos. Então, nesses cursos, os pacientes às vezes saem da nossa clínica de Amparo e de Socorro para que venham para os cursos, né? Quando não há cursos, toda a absorção dos pacientes é da própria clínica. Sabe uma coisa interessante nessa linha, Tiago, que você falou de estrutura? Eu acho que o diferencial é o atendimento humano. É essa coisa que a gente tentou idealizar e hoje já não é. Já não está mais, já está materializada, já não está no mundo das ideias, não está. Já é uma realidade. Já é realizado. Essa coisa de cada um, não é que nem uma rede de clínicas que a gente contrata um dentista por diária. Então, hoje, 99% das clínicas contratam dentistas por diária. Então, um dia estou contratando outro, estou contratando mais outro, não. Cada um tem um perfil de atendimento. Aqueles que fazem parte da nossa equipe são da nossa equipe exclusivamente. Então, todos os dentistas trabalham juntos e com uma comunicação favorável através de equipamentos, que você falou de estrutura. Hoje nós temos uma rede, um central, onde uma tomografia ela pode ser vista em qualquer consultório. Então, quando você chega na clínica, você tem lá tomografia, você tem panorâmica, você tem os exames básicos, tipo glicemia, temperatura, monitoramento do coração. Então, todos os exames básicos necessários para operar, você tem ali. Isso gera conforto. E isso tudo está num banco de dados que qualquer dentista da clínica, em qualquer especialidade, pode ter acesso. Então, é segurança para você, economia para o cliente, porque ele não precisa... economia tanto financeira, que ele não precisa pagar esses exames fora da clínica, e também não precisa sair, porque muitas vezes, lá atrás, sem esses equipamentos, você chegava lá, Tiago, Rogério, preciso fazer um implante. Puxa, Tiago, então você vai ter que ir num centro radiológico, fazer uma tomografia e uma panorâmica. Aí você volta para a gente analisar se o seu caso precisa de enxerto, não precisa
de enxerto, que tipo de implante, qual é a sua necessidade. Hoje não. Hoje você chega na clínica, você tem tudo isso à sua disposição. E no mundo corrido como está, eu acho que isso faz uma diferença. E aí, com os dentistas comprando essa ideia por estar junto na mesma equipe convivendo, nós temos o aparato tecnológico, a condição de oferecer tudo muito rápido, com muita tranquilidade. Quando a gente fala rápido, é uma ideia de correndo, não. Sim. Com muita tranquilidade, porque a tecnologia nos ampara. E o cuidado pessoal da equipe toda que vai sendo treinada aos poucos. Então, a gente não chega e coloca 5 dentistas diferentes, não. A gente coloca um dentista, treina ele na equipe, a hora que ele está pronto, ele sai para o atendimento e assim por diante a gente está crescendo bastante. Que legal. Segue o perfil do líder, né? Nesse caso, segue a mesma metodologia de atendimento, né? É o Isso mesmo importante, padrão, é o né? mesmo padrão. E o fato de ter tudo integrado na clínica, apesar de estar segmentado, de ter as especialidades, a gente consegue conversar, intercambializar para o paciente. O paciente que importa é receber um tratamento só, é receber tudo que ele precisa. Então, apesar de, às vezes, fazer a gente junto com o Igor, a gente junto com o outro, tem essa conversa, todos conseguem acessar o mesmo exame, pegar o mesmo planejamento, conversar. Então, mantém o mesmo padrão, segue a mesma filosofia. E quando o cliente sai, por exemplo, no atendimento meu, e eu preciso que ele faça uma endodontia. Hoje nós temos 2 endodontistas dentro da clínica, que é o canal. Sim. Canal. Então, o Igor é endodontista de formação. Eu sou também, mas não pratico mais. Mas temos um outro que chama Lucas Durão. Só que aí o Durão também. Então, aí temos 2 endodontistas. Então, quando a gente indica um cliente, quando o cliente chega para o outro, para o Igor, por exemplo, para tratar, ele já está sabendo do caso. Sim. Ele sabe do que está acontecendo, sabe como é a necessidade do cliente, sabe o que tem que fazer. Então, é como se ele não estivesse trocando de dentista. E é tratado com a mesma forma, claro, com as pessoalidades de cada um, né? Sim, sim. Cada um tem um jeito, mas eu acho que ele se sente como se ele não estivesse saindo. Você não precisa... Não precisa começar o atendimento do início, né? Não. Já lá tem todo o prontuário e vocês convergem, né? Interagem Isso. entre um profissional e outro, e isso facilita bastante. E para nada, a não ser para exames hospitalares, quando o paciente tem alguma deficiência de saúde mais séria, né? Uma cardiopatia, eu preciso, claro, de uma avaliação de um cardiologista. Né? Nós temos parceiros, meu sogro é cardiologista, mas aí ele sai da clínica. Se não, e aí o projeto novo tende a suprir isso, porque entra aí a Multiclínica Saúde, onde terão médicos juntos. Opa, que legal, na Multiclínica, hein? né? Que bacana. Nesse novo, que inicia com esse prédio que está 95% pronto, falta só os detalhes. Então começa com essa proposta. Mas hoje ele não sai para a clínica para nada, a não ser procedimentos hospitalares que necessitam de UTI, porque a nova clínica ela vai estar pronta até para atender procedimentos que seriam necessários no hospital, mas que hoje a gente vai fazer a equiparação hospitalar e ele então o médico pode ir na clínica anestesiar e fazer uma anestesia até geral, se ele precisar, para a gente poder atuar dentro do centro cirúrgico da própria clínica. Bacana. Ô Lucas, eu sei que muita gente, isso é conhecimento de todos, né? Muita gente ainda tem medo de ir ao dentista, né? Por uma série de coisas, por mitos, em coisas que as pessoas ouvem por aí e falam, não, eu não vou ao dentista. O que você diria para essa pessoa que de repente está nos assistindo e fala, poxa, não, tenho medo, eu não sei, não quero passar... Enfim, como que vocês fazem, de fato, para demover essa ideia ruim, né, que as pessoas têm do profissional? Não, isso é legal até porque é uma coisa muito frequente. Até por conta de tudo que a gente conversou sobre como era... uns bons anos atrás, que realmente acabava sendo algumas experiências que até eram bem traumáticas para as pessoas. Então, isso acabou gerando fazer até parte de uma certa cultura, que todo mundo acabava tendo medo de dentista, né? Isso está mudando, cada vez mais a gente tem conseguido mudar, mas ainda aparecem muitos pacientes que têm esse trauma
já do passado que, até por conta disso, deixaram de tratar os dentes muitas vezes que a própria pessoa, ela fala, eu sei que precisava tratar, eu sei, mas eu tinha muito medo, fui deixando e acabou chegando num ponto que perdeu um dente, perdeu outro, perdeu vários dentes. Então, assim, é claro que é uma coisa, o trauma, ele é uma coisa que ele tem que ser tirado. Como? Com experiências diferentes. Então, a gente vai, claro, em alguns pacientes a gente tem muitas tecnologias que contribuem para isso. Por exemplo, o óxido nitroso, que eu e o Gabriel recentemente até fizemos a habilitação. O Igor já é habilitado faz bastante tempo. Que é até um gás que a gente utiliza para pessoas quando ela tem muito medo, ela está muito ansiosa. Então, é uma coisa que deixa ela mais sossegada. Ela fica um tempo respirando. Aquilo dá uma... Isso, aquele gás ela fica mais tranquila. Então, isso é uma tecnologia que ajuda. Que legal. Mas muito disso também, Thiago, até das experiências mesmo. Então, do próprio atendimento, do próprio conversa com o paciente, a gente consegue tranquilizar. Claro, além dos recursos, porque também, para qualquer coisa, é normal também algum medo, alguma ansiedade, fazer uma cirurgia, por exemplo. Por mais que seja muito tranquilo, é normal também a pessoa sentir um pouco mais de ansiedade. Então, até pela própria experiência que ela vai passar na clínica, a gente tenta deixar para ela o mais confortável, a melhor experiência possível mesmo, para que isso ela possa ir tirando esse trauma aos poucos e conseguindo, porque realmente, no passado tinha várias coisas que acabavam causando esse trauma. Então, hoje que a gente tem esses recursos, que a gente mudou essa cultura, que o dentista, realmente, tem gente que gosta de ir no dentista. Parece até que não, mas temos muitas pacientes que vão e porque gostam mesmo. Falam, não, eu adoro vir no dentista. Não é ainda a maioria, mas a gente espera que seja no futuro, para que o que a gente vê hoje em dia não aconteça daqui 10, 20, 30 anos. O óxido nitroso, Thiago, Sim. eu acho que o Lucas falou aqui, é um negócio que revolucionou um pouco. Pouca gente ainda tem, na nossa região, acho que só nós temos na região toda lá, mas é uma coisa que esse trauma, ele é recorrente. É difícil a gente receber, e a gente recebe sim, porque a gente recebe muitos pacientes, né, por ano, por mês, né, e ele chega com trauma mesmo. E o óxido, lógico que é monitorado, nós temos equipamento equivalente a quase a uma UTI, até se eu quero fazer um eletro, não faço, porque não é minha área, né? Mas a gente consegue fazer, mas monitorar é muito preciso, coração, temperatura, glicemia, oxigenação, batimentos cardíacos em tempo real. E aí entra o óxido nitroso, que a gente consegue, hoje, grande parte da cirurgia, o paciente chega a dormir. É isso que eu imaginei. Falei, a pessoa acaba inalando aquele gás, acaba dormindo. E vai se tranquilizando. E ela está esperando ali sem fazer nada. Eu falo assim, ó, você está pagando para trabalhar. O trabalho é meu, o seu é descansar. E ele acaba mesmo, eu falei, João, abre a boca aqui que eu preciso dar uma... E ele é um gás que não é metabolizado pelo corpo. Então, a gente tem total controle. Você pode reverter. Então, você fala assim, passou, a gente volta em 30 segundos, volta para estaca zero. Então, ter essa reversibilidade por não ser metabolizado, fica muito seguro. Ó, que legal. Ele é uma tecnologia. O efeito, ele não deixa ali, você sai dali, assim, não existe tem efeito isso. residual. Sim, né? Acabou, a gente desliga o ar, liga um pouco só o oxigênio, ele começa a respirar, todo o efeito dele está cessado. Entendi, olha só. Então você que de repente tá me assistindo aí, tem medo de ir ao dentista, eu fico nervoso, né? Tem gente que passa, a pressão sobe, enfim. Muito normal. Então, de repente, olha aí, você que é da região de Amparo, você que é da região de Socorro aí, e se ainda não conhecia a Multiclínica Odontologia, uma possibilidade de mudar, de acabar com esse problema, né? Com esse trauma que você tem, de passar mal dentro do centro do consultório. Então, através dessa nova tecnologia, digamos assim, né? Que é através do óxido nitroso que vai te deixar mais tranquilo, relax. Dá até para ter um cochilo lá, como o próprio doutor disse aqui. Bom, muito bom. Estamos conhecendo um pouco mais esse trabalho que a Multiclínica Odontologia realiza, com várias especialidades odontológicas, mas sempre com foco maior, principalmente na parte de implantodontia. Inclusive, eu sei que vocês realizam aí mais de 250, uma média, né, de 250 implantes por mês. Muitas vezes, em muitos casos, até de reabilitação total em até 48 horas, doutor Rogério.
Pode chegar até 48 horas. 48 horas é o prazo... Quer dizer, tem uns casos que passam por necessidade até do paciente. Mas a maioria dos casos hoje, eles são executados em 48 horas. Mas conforme a necessidade do paciente, a gente pode executar em 12 horas, 10 horas, reabilitações totais. A gente tem condições de executar no mesmo dia. A gente fez uma gravação para um outro programa bem atrás, quando a gente isso há uns 3 anos atrás, a gente executou 10 cirurgias, 10 dias seguidos, eu só parei domingo, e tinha um feriado no meio, eu fiz também, entregues os casos, uma ou mais pessoas, tem dia que foi 2 pessoas reabilitadas totais e entregues no mesmo dia. Uau! Então a gente pode entregar, você começa cedo, entregar à noite, começa cedo, entrega no outro dia, e começa cedo, entrega com um dia de intervalo, 48 horas. Depende do paciente escolher e também o conforto, né? Porque às vezes não é o nosso tempo de fabricação. Porque hoje a gente tem toda a estrutura de fabricação dentro da clínica. Então eu produzo a prótese dentro da clínica. Então esse não é mais a questão. A questão às vezes é o conforto do paciente. O paciente às vezes é muito idoso, vamos deixar ele descansar um dia. Sim. Não tem necessidade desse tempo tão reduzido. Agora, tem outros casos, empresários que necessitam do dia, que vão para a clínica. Eu não posso perder mais que um dia de trabalho lá. A gente atendeu, por exemplo, um chefe da logística do Extra, do supermercado aqui de toda a região. Ele não poderia se ausentar muito tempo. Então, a gente fez num dia só. Ele entrou de manhã à noite. Isso é possível tanto com lentes quanto com implantes, protocolos, boca toda, com muito conforto. E a questão da uma possível rejeição? Existe, né? Isso é uma coisa, Tia, que você tocou e que todo cliente, a maioria deles chegam com isso. O implante não é rejeitado. O implante é feito de titânio. E titânio é biocompatível. É biotolerável, né? O organismo não rejeita aquele material. Ele tolera aquele material. Então, se eu colocar ele dentro do osso, ele fica. Se eu colocar na pele, ele fica. Desde que aquele implante não esteja agredindo aquele ambiente, o corpo não expulsa ele. E aí você fala, mas não se perde implante? Perde. Na linha mundial, a gente vê um prospecto de implantodontia mundial, nós temos 98% de acerto e 2% de perda de implantes. Hoje em dia, já faz uns 2 anos, 3 anos na nossa clínica, nós temos 99,7% de acerto. Então, é quase que na totalidade a gente não perde implantes. Mas existe a perda. Por que existe a perda? Por complicações pós-operatória. Então, alguma coisa que não foi diagnosticada antes de uma doença intrínseca do paciente, que o acometia, mas não era diagnosticado. Então, isso pode reverberar ali na frente e levar à perda. Ou uma complicação pós-cirúrgica, por exemplo. Ele sai e faz uso de uma alimentação que penetrou ali, infeccionou. E aí, essa infecção pode levar à perda. Mas não rejeição. Rejeição acho que foi uma palavra impregnada justamente pela nossa classe, para justificar alguma outra coisa mais facilmente para o cliente. Então, não existe rejeição de implante, existe perda de implantes. Muito bem. O que pode acontecer é só o osso não formar em volta dele e aí perdeu, mas é que a rejeição seria, né, o corpo tentar expelir ele. Isso não acontece. Como né? um material agressor. Ele não é agressor. Perfeito. Que bate-papo bom, hein? Conhecendo um pouco mais da Multiclínica Odontologia, da trajetória desses profissionais aqui, enfim, né? Odontologia que ultrapassa gerações, que além do laço familiar, né? O Dr. Rogério com os filhos, atendendo os pacientes, é uma relação muito bacana, um bate-papo muito interessante. Bom, mas antes deixa eu dar um recado importante para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial, você que é empresário, empreendedor, quer participar do nosso programa também, quer compartilhar um pouco da sua trajetória nesse universo, então entre em contato com a nossa equipe, descubra como participar do podcast Mundo Empresarial, tá aqui junto com a gente, lado a lado, frente a frente, enfim, aqui é uma grande vitrine para a sua empresa, para os seus negócios, você
pode fazer network, né? A experiência de contar o que você faz, compartilhar insights e também muitos que nos assistem aqui podem ser potenciais clientes da tua empresa. Então, entre em contato, participe com a gente. Como eu disse, são 139 mil inscritos no YouTube. É uma grande vitrine para a sua marca, para você aparecer e se destacar aí, tá bom? Participando com a gente, estamos na 3ª temporada do podcast Mundo Empresarial e também, além do podcast, quem sabe até também participar do programa Mundo Empresarial, exibido nacionalmente pela Rede TV ou regionalmente para Campinas e todo o litoral sul de São Paulo, através da VTV SBT. Como num passe de mágica, agora aqui ao meu lado, o Dr. Igor Muciacito, que faz parte aí do time de profissionais da Multiclínica Odontologia. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Estamos aí na equipe já faz 6 anos, né? E estamos aí para bater esse papo com vocês. Que legal. E você, posso lhe chamar assim, né? É o médico que cuida da parte estética. Isso. Hoje eu tô... Médico não, cirurgião dentista. Isso, Desculpa, vamos lá. Eu tô responsável pela estética dental, né? Mas minha trajetória foi mudando conforme a gente foi vivendo o dia a dia clínico. Então, como o Dr. Rogério disse, comecei com ele há 6 anos atrás, auxiliando, né? E depois de 1 ano e meio, comecei fazendo atendimento clínico. Então, fazia clínica geral, né? Comecei na endodontia, que é o tratamento de canal. E dentro da endodontia, eu senti a necessidade de reconstruir dentes. Então, fui atrás de cursos, né? De dentística restauradora, né? Que é essa área de restauração. E fui me envolvendo nessa área. Então, fui partindo para um lado de restaurações. E aí, fui jogado para essa parte estética. Então, hoje, 80% do meu dia a dia de trabalho é cuidando da parte estética, né? Seja de restaurações com resina e seja também com a parte cerâmica. Então, trabalhos grandes, né? Reabilitando o paciente, como o Rogério disse, dentro de 2 dias a gente consegue também fazer nessa área. E hoje é isso. Hoje estamos nessa parte aí. Legal. Essa parte de cerâmica é você que é o responsável por fazer cada dentinho que vai ser colocado naquele implante, é isso? Isso. Hoje a gente conta também com uma equipe protética, né? Então, o trabalho em cerâmica ele é dividido em 2 etapas. Então, a primeira etapa a gente faz o planejamento, com escaneamento digital, né? A gente envolve muita tecnologia, né? Então, escaneamento digital, a gente tira a medida da boca do paciente, né? Transfere para o computador e lá a gente vai redesenhar todo o sorriso do paciente, né? O que auxilia muito hoje, além dos exames, né? Como os doutores falaram antes, exame de radiografia, tomografia, também é a fotografia. Então, hoje a fotografia está presente também, 100% do meu dia é fotografado. E isso vai auxiliar no meu planejamento. Então, eu planejo, né? E aí, junto com a equipe protética, a gente vai construir modelo com impressora 3D, né? Simulações desse sorriso. E aí, depois a gente transfere isso na boca do paciente. Então, antes de eu realizar qualquer trabalho, eu sei o que vai acontecer. Essa que é a questão, né? Como desenvolver, né? Fabricar um dente para aquele implante que seja de acordo com o sorriso daquele paciente, sem perder a identidade. Como que vocês fazem isso? Justamente nesse planejamento. Então, cada pessoa entrega uma proporção, né? Então, a gente segue distância pupilar, né? Outras medidas da face que vai dar o tamanho do dente do paciente, a harmonia, né? A gente sempre segue a proporção. E junto com isso, né, conversando com o protético, fazendo os preparos não só do implante, né? Então, sobre dente também, um dente natural, a gente também consegue mudar a forma, a cor através disso. Então, depois que eu faço os preparos, seguindo o planejamento, aí sim o nosso ceramista, né, com toda a tecnologia também, fresador, impressora 3D, vai construir um dente seguindo o natural, o que é bonito para aquele paciente, entendeu? Então, as 2 etapas é essa. Planejamento, preparo e depois o ceramista, né? E o mock-up, que é o test drive do sorriso. Isso, tem isso também? É isso que é interessante, porque hoje, na odontologia, a gente preza muito para você não receber um sorriso, como lá atrás,
Hoje a tecnologia... Hoje não. Já está há muito tempo a tecnologia à disposição, ela só está melhorando. Tinha na época da dentadura que você colocava uma prótese na boca. PMG, escolhe aí. Isso. E às vezes te davam uma G, que sendo que o seu sorriso era P. Daí isso. ficava parecendo um cavalo, com a perdão da palavra, né? Mas parece a boca de um cavalo, né? Hoje no protocolo... Desculpa. Hoje no protocolo, por exemplo, uma prótese fixa, eu consigo provar o sorriso... Você fez a cirurgia. No mesmo dia, eu estou colocando o sorriso na sua boca. Sorriso esse, como o Igor começou a explicar, que a gente escolheu de acordo com a face do paciente. E muitas vezes hoje, numa área de visagismo, com a proporção e também com a personalidade do paciente. Legal, legal. Se ela é um pouco mais agressiva, se ela é um pouco mais calmo, se ele precisa um pouco mais de imposição ou menos. Então, a gente analisa isso também, que é uma área legal. Eu consigo mostrar esse sorriso para ele antes de eu terminar. E o Igor vai explicar como na parte das lentes de contato ou da reabilitação com coroas dentárias. E vai muito também de acordo com o perfil profissional, né? O que ele necessita, o que eu vou ajudar ele... Qual a mensagem que ele quer passar através da que nós imagem, vamos ajudar né? ele a alavancar, né? Então, o importante é que na hora desta prova, no nosso caso de implantes, ele olhe para o espelho e se identifique. Então, ele olha lá para o espelho, um sorriso pronto, com os dentes prontos. Ele só vai ser transformado aquilo em... definitivo, em material melhor. Mas a gente já consegue ter material onde ele olha e vê os seus dentes na boca. Então, ele se identifica ou não naquela hora. Doutor, eu gostaria um pouco menor, eu acho que está muito agressivo para mim. Tá, eu gostaria de uma cor diferente, eu queria outra. Tá, protético está do lado, a equipe está do lado. Ele já transforma aquilo, Legal. Seja na nossa área, como o Igor vai explicar o que é os mockups, né? E a gente consegue mostrar, até que ele fala, nossa, é isso. Isso ficou maravilhoso. E ele vai receber exatamente aquele sorriso que ele aprovou. E vocês já precisaram, de repente, intervir numa decisão de um paciente? De repente ele queria algo que estava muito exagerado, que não era o perfil dele, assim, com um jeitinho. Não vai por esse lado, vamos por essa outra opção, porque de repente aquele não vai combinar muito. Tem disso também, doutor? Acontece frequente. Assim, não é uma porcentagem grande, é uma porcentagem pequena. Eu acho que hoje a experiência que a gente já tem, a gente passa muita confiabilidade. Então, ele confia, às vezes, que aquele sorriso será o melhor para ele. Mas nós temos garantia. De 1 ano estética, por exemplo. Em 1 ano, eu troco seus dentes se você não gostar. Porque eu quero que ele seja confortável esteticamente, porque considero que a estética hoje seja uma das 3 saúdes importantíssimas. Que é a saúde física, não infecção, não contaminação. A saúde funcional. O que é a funcional? Você tem que mastigar bem, você tem que ocluir. O contato entre as 2 maxilas tem que funcionar para que você tenha uma boa absorção dos alimentos, das vitaminas e assim, melhor disposição, saúde. E a saúde estética, porque hoje a saúde estética, ela hoje não, quando a gente fala hoje não, há muito tempo ela já não é mais desconsiderável. O paciente tem muitos ainda que chegam, não, quero mastigar bem. Mentira. Você quer mastigar bem e você quer ficar bonito também. Porque é a sua apresentação. É como você vai se mostrar. Isso vai influenciar diretamente no seu estado psíquico. Então, o paciente, quando às vezes chega nesse ponto e fala assim, não, eu queria extremamente branco. Isso acontece com mais quem está na mídia, artistas. Né? Então, eu quero extremamente branco, que é branco do começo ao fim. Aí a gente entra toda uma parte psicológica, que isso não é o natural. O natural, a gente vai mostrar, que nem o Igor falou, através de fotografias de casos executados pela gente mesmo, que é muitos. Então, a gente consegue colocar lá o que é o natural e o que não é natural. Por vezes, há uma conscientização, Tiago. Mas muitas vezes não há essa conscientização. E claro que vai prevalecer a vontade, desde que entendido, a vontade do cliente, né? Porque ele está lá, é ele que vai usar. Se ele se sente bem daquela forma, depois de testado, ele vai receber uma prova disso. Ele pode até ficar com essa prova.
através dos mockups, ele pode ficar com essa prova 10, 15 dias e mesmo assim ele se sentiu confortável com aquela aparência, vai prevalecer o que ele quer. É possível fazer, né? Mas desde que haja uma conscientização antes, que a gente tenha certeza que está fazendo o melhor para ele, né? Bacana. A gente sempre tenta dar também a opinião profissional, né? Claro que existe a parte de gosto, igual tem pessoas que querem daquele jeito e a gente vai fazer daquele jeito, mas a gente gosta de explicar, mostrar que há outras possibilidades e tentar levar para o melhor caminho possível. Mas o gosto do paciente, a vontade dele, claro que vai prevalecer sempre. Bacana. O doutor Igor, Mockup. tá muito, vamos falar do mockup já. Mas tá muito em evidência nessa questão das lentes de contato, né? Sim. E você é o responsável por aplicá-las de fato, né? Exatamente. E como que funciona exatamente isso? As lentes de contato, né, ela tá tendo bastante ênfase hoje porque realmente muda, né, o sorriso da pessoa. Só que por um lado pela nossa classe, foi levado por um lado negativo até, né, as lentes. Porque muitos profissionais pegou esse gancho, né, de ter estourado, né, as lentes e começaram a fazer sem formação técnica, né? Então, muitos casos não são indicação para lente e muitos profissionais fazem. Então, acaba que depois de um tempo vai dar problema, né? E assim, uma vez feita a lente de contato, ela é irreversível, não é isso? Ela é reversível. Porque é reversível ou irreversível? Irreversível. Irreversível. Que ele faz toda uma raspagem por trás, não é isso? Tem muitos casos que a gente não precisa fazer desgaste, né, nos dentes, né? Então, em muitos casos, o paciente tem espaço, né? Tem espessura de trabalho, que a gente fala, para colocar um material, então não há necessidade de desgaste. Mas a partir do momento que eu colo algum material, alguma resina, ele vai, né? Eu vou mudar a estrutura, o tecido dentário. Então, ele já não é irreversível. É claro, hoje a gente tem o laser para remoção de lente, né? Brocas que são específicas para remoção, mas já teve uma alteração no tecido, né? Então, assim, a lente, ela é bem-vinda quando ela é bem indicada. Então, o paciente que tem alteração de forma de dente, alteração de cor de dente, né? A gente vai partir para uma análise, né? Se não tem mais nada conservador. E se não tiver, a gente vai realizar um bom planejamento, né? Que nem o Dr. Rogério falou do mockup. O que é um mockup, né? O mockup é como se fosse um test drive do sorriso. Então, eu faço as fotos, faço o escaneamento digital e a gente vai redesenhar esse sorriso, né? Para o paciente saber como vai ficar, né, o trabalho definitivo, a gente consegue colocar essa projeção do sorriso na boca do paciente, né? Através de resinas específicas, né? Então, a gente consegue colocar por cima do dente mesmo do paciente para ele ver se é aquilo, se ele se reconhece, como o Dr. Rogério falou, se ele se reconhece com aquele novo sorriso, se é aquilo que ele quer. Claro, sempre a gente, né, indicando o que é melhor, né, e seguindo a função também. Então, a lente, ela não tem que ser só estética, ela tem que ter função também. Tem que ter um encaixe, o paciente tem que conseguir mastigar, tem que ter um conforto. E aí, consequentemente, depois de tudo isso, vai se ganhar a estética. Né? A lente, ela surgiu mais por uma proposta de reabilitação e as pessoas acabam utilizando mais para estética? Isso, Foi isso? Na verdade, assim, surgiu, né, a reabilitação, o que você é? Você reprogramar a boca de um paciente que já está com os dentes condenados. Então, hoje a gente tem pacientes que têm muito bruxismo, com desgaste, ou paciente que durante a vida não teve acesso, não teve até conhecimento para cuidar dos dentes. Então, acaba que chega num nível que a gente precisa reprogramar a boca do paciente. Então, a gente faz aumento, a gente chama de dimensão, né? Devolve o comprimento ideal dos dentes, devolvendo a oclusão, que é o encaixe dos dentes correto, né? E aí depois partiu para a evolução desses materiais para conseguir recuperar esses dentes, deu a chance de você usar também para estética, né? E aí hoje a gente consegue também fazer não só as facetas, as lentes, mas hoje um procedimento que eu faço bastante é a reanatomização dos dentes. Então, às vezes o paciente tem um dente bonito, né? Tem o dente bem cuidado, a gente fazendo um clareamento chega numa cor legal. E aí eu não preciso recobrir o dente todo. Eu posso fazer só uma alteração de forma. Então,
com as resinas, com a evolução, né? Não só da estética de cor, mas de resistência também, eu consigo acrescentar pequenos acréscimos de resina que já vai dar um resultado legal, já vai mudar o sorriso do paciente e sem ser muito invasivo. E né? em muitos casos, sem precisar colocar, de fato, a lente, né? Isso só mesmo com o clareamento. Exatamente. Esse clareamento é com aquelas plaquinhas? Isso, a gente tem basicamente duas técnicas, né? A técnica de clareamento de consultório, né? Que é realizado no consultório, então a gente aplica um gel que vai entrar em contato com o dente e vai ter essa mudança de cor, né? E o de plaquinha, que é mais conhecido como caseiro, né? Na verdade, o nome ideal é autoaplicável, né? É acompanhado. O paciente vai ter orientação, né, no consultório e vai fazer em casa. Então, a aplicação de um gel com uma concentração menor, mais segura, né? E acompanhando toda semana no consultório, com exame clínico e fazendo as fotos também, para a gente ver se está tendo resultado. Tá? Que bacana. Você sabe que, pegando aí essa ideia, né? Hoje o que ajuda bastante nessas reabilitações que o Igor está falando, que a gente começou a falar, é o conjunto da equipe, do profissional. Por exemplo, às vezes a pessoa quer partir para a lente de imediato. E aí, como um dente está torto, você tem que fazer o desgaste dele para colocar a lente, porque ele está torto. Ao passo que a gente não precisaria fazer desgaste se a gente usa um aparelho, por exemplo. Hoje, o mais famoso, o Invisalign, que é o que a gente usa também na clínica, mas tem muitos bons aparelhos invisíveis, que são plaquinhas que você vai trocando você mesmo na sua casa e de 2 a 3 plaquinhas, conforme a indicação do profissional. Hoje quem cuida chama-se Dr. Miguel, lá na nossa clínica, muito qualificado. E ele, então, pode movimentar. Pequenos movimentos vão gerar um benefício muito grande. Porque aquele dente, então, em vez dele estar para frente assim, ele endireitou, e aí o Igor pode entrar com uma lente em cima dele, ou mesmo só clareamento, mas se for necessária a lente, só para reanatomizar ele, só para deixar ele com uma forma mais bonita e uma cor mais bonita. E isso sem desgastes, que aí não é que fica reversível, porque não fica, já houve um contato com o tecido. Mas se um dia aquilo ali precisar tirar, nós precisamos de tecnologia avançada para tirar, porque lente hoje, Thiago, se você colocou, e eu já tive que tirar até lente minha que eu não gostei, não tem jeito. Eu perguntei Não agora tem. há pouco, né? É irreversível o negócio. Ou você usa lasers, hoje tem lasers específicos para conseguir soltar isso, ou brocas específicas com lupa ou com microscópio, para que a gente possa desgastar sem ofender a estrutura dental, só na onde foi colocado. Sim. Mas por si, aquele medo que a gente tinha, por exemplo, de colocar alguma coisa na boca e ela ficar saindo, e olha, muita gente Não tem... sai mesmo. Não sai. É ao contrário. Hoje estamos na era da odontologia adesiva, da colagem. A colagem, a adesividade, que é o nome correto, ela é permanente. Ela não se desloca. Ela tem mais força de união que os próprios elementos que estão ligados, dente e o outro material que você colocou aí em cima. Sim. Então ela gruda mesmo, não sai. E agora, uma coisa, com relação à parte das lentes, o processo de, digamos assim, não digo, existe um tratamento, você tem que ter um acompanhamento maior do que a pessoa que não utiliza as lentes? Vamos lá, Igor. Quem é que pode falar? Na verdade, assim, a partir do momento que você cola, né, a lente, faz essa cimentação, ela vai se tornar parte do dente, né? Então, toda essa estrutura, todo esse preparo, todo esse tratamento minimamente invasivo vai fazer com que eu faça uma colagem que não tenha degrau, não tenha partido para infiltração. Então, se torna parte do dente. Qual que é o tratamento que o paciente precisa? Os retornos de limpeza comum, né? Não tem uma limpeza específica para lente. Tá. Vai ser uma limpeza, uma profilaxia normal. É claro que o paciente que tem a lente tem os cuidados específicos, como não colocar uma pasta abrasiva no momento da limpeza para não riscar essa porcelana, ou um jato de bicarbonato ou de glicina, que a gente usa também muito forte nessa lente. Então, acho que é só precaução, né, de como essa limpeza é feita, mas os retornos no consultório vai ser cuidado como um paciente normal, né?
E tem a possibilidade dessa lente escurecer também? Na verdade, O pessoal muito fala, né, de refrigerante, tal da Coca-Cola, o café, isso, a cafeína acabam escurecendo? Na verdade, é uma pergunta que bastante paciente faz, né? Na verdade, a porcelana, né, ela se comporta como se fosse um vidro, né? Ela tem uma impermeabilidade bem forte, ela tem a manutenção do brilho, da cor, da forma, porque ela é um material mais resistente, né? Quando a gente trata de resina, a resina vai se comportar como se fosse um plástico, né? Então, o plástico ele é mais poroso. Se ele não for feito um polimento a cada 6 meses, né, para a gente ter a manutenção do brilho, a chance de manchar, por exemplo, um paciente que toma muito café, muito vinho ou paciente fumante é maior, com certeza. Porque na resina a gente tem microporos ali que pode acarretar no manchamento. Muito bem. Bom, bate-papo bem interessante, falando um pouco mais da Multiclínica Odontologia, hoje aqui com a família Rissato e também com o Dr. Igor Muciacito, Dr. Igor Muciacito, participando dessa nossa conversa, esclarecendo algumas dúvidas, enfim, uma aula que estamos tendo aqui e também, claro, muito aliado ao empreendedorismo. Voltando a falar dessa parte, ô Lucas, como que vocês lidam essa relação, né? Muito familiar, muito próxima, pai e filho, e como que vocês dividem as funções de empreender juntos também? Começou, né, era só meu pai. Ele que começou com tudo, foi desenvolvendo, mas acabou crescendo muito. Então, hoje em dia, a gente tem realmente... É uma parte muito importante do nosso trabalho também. Além de ser dentista, a gente acaba tendo que ser um gestor também e um administrador, que na verdade é até mais difícil do que a própria... Para nós, né? Para nós, claro que... Mas hoje em dia a gente está estudando bastante até para evoluir nessa parte. Eu e o Gabriel estamos fazendo até MBA, umas mentorias para ajudar, cursos para realmente administração. Porque a clínica, além, claro, dessa parte de saúde, ela acaba sendo também... É uma empresa, uma né? empresa e uma empresa grande, com muitos funcionários e muitas coisas que a gente precisa adequar. Sim. Então, meu pai, ele ainda cuida de muita coisa, mas eu e o Gabriel estamos tentando entrar e colaborar nessa parte também para dividir um pouco essas funções e não ficar tudo para uma pessoa só. E tomar as decisões até em conjunto para a gente poder também ter várias visões e tomar a melhor decisão possível. Mas é uma coisa que a gente ainda quer evoluir muito nisso, porque a gente formou dentista, mas a gente também precisa ser administrador. Então, a gente está estudando bastante para melhorar nisso, mas que já evoluímos demais. Se a gente pegar de 5 anos para cá, não era muito desorganizado, mas a gente não tinha essa organização toda que a gente tem hoje. A gente conseguiu fazer departamentos mesmo e organizar a empresa de dentro para fora para a gente ter até melhores resultados. Sabe uma coisa, Thiago, que vendo falar de empreendedorismo dentro da saúde. Aí, assim, em primeira instância, vai falar assim, não, moço, isso aí é mercantilismo, isso aí é financeiro e a saúde não tem nada a ver. Você vê como influencia demais. A partir da pandemia, quando houve aquela parada, dificuldade geral, medos enormes em todas as áreas, acredito eu. E na odontologia não foi diferente. Então, a gente precisou se reinventar. E aí entra o empreendedorismo, entra a gestão do negócio. Quando você faz uma boa gestão, você proporciona o melhor para o cliente. Mas como? Não, proporciona para você, não. Hoje é possível na nossa clínica um paciente chegar quase só com a disposição de querer fazer realmente, ele vai ter um tratamento dividido em 60 vezes. Essa semana dividiu em 72. Nossa. Então, quer dizer, é possível os tratamentos serem executados pela multiclínica. Isso não é uma coisa geral do mercado. Sim. Pela boa gestão, pela boa administração. Porque isso dá suporte para que eu possa te oferecer um tratamento em 60 vezes. E para que a gente saiba também até que ponto a gente pode ir Sim. para poder facilitar o máximo possível para o nosso paciente. E isso, sem a organização financeira, sem a gestão da empresa, a gente não teria essa Sem possibilidade. Porque, às vezes, é aquela coisa, né? O
O dentista ele tem que estar responsável por cuidar do paciente dentro do consultório. Mas e a parte administrativa, a parte comercial, de você oferecer todas essas possibilidades com planos de pagamento, né, com uma coisa mais acessível? Então precisa também entender essa parte estrutural. E hoje você conta, né, com uma equipe que gerencia, que faz esse trabalho. Nós temos parceiros nossos, funcionários, colaboradores, que a gente gosta de chamar. Então eu tenho gerente, subgerente, administração, gerente das 2 clínicas, tenho financeiro, gerente comercial, que a gente todos trabalhando para que haja a possibilidade, que eu falo que além de todas as economias que o cliente pode ter na nossa clínica, então, por exemplo, tomografias, elas variam de uma tomografia de 350 a 550, depende do centro radiológico que você vai fazer. Lá você tem à disposição para a gente usar, para o dentista usar. Já está incluído no... Exames do sangue, de glicemia. Bom, além toda essa parte, óxido nitroso. Um dentista hoje que não tem toda essa estrutura tem que chamar um outro dentista credenciado em óxido nitroso para que leve... geralmente isso custa R$ 1.400. Hoje nós temos à disposição para usar na clínica. Ozonioterapia, uma coisa importantíssima também, que me veio agora, que evita inflamações excessivas, cicatrização muito mais rápida. 95% das nossas cirurgias geram sem inchaço e sem nenhum roxo. Que legal. Por causa dessa tecnologia, laser terapia, tudo isso são economias. Então, além dessas economias, para atingir o resultado que a gente está mostrando, a gente tem uma última economia que a gente chama de viabilização do seu tratamento. Não adianta eu ter tudo isso e falar para você, Tiago, é tanto, mas não cabe no meu bolso, então passar bem. Não é assim. Não, peraí. Não perde o paciente, né? Você tem a possibilidade de fazer sim, através dessa viabilização que a gente proporciona, porque tivemos um início e agora a continuidade de uma boa gestão. Que bacana. Isso é importante. Estamos falando aqui, como o próprio Dr. Rogério disse, saúde aliada junto ao empreendedorismo, essa visão de negócios para oferecer toda aquela estrutura, né? Inclusive, vocês estão muito bem assessorados nessa parte, porque hoje são 2 unidades, né? Uma em Socorro, outra em Amparo, e está vindo uma 3ª unidade aí lá para o começo de 2026, é isso, doutor? Inauguração, sim, ela está pronta, praticamente pronta, começo de 2026, e no programa até da Mara a gente lançou uma outra novidade, que agora é concreta. Mais uma expansão em Amparo também. Ah, é? Opa, e aí sim, hein? Aí começa ano que vem, tá terminando essa, outra começa ano que vem. A gente vai dobrar também em Amparo. Hoje são 5 salas de atendimentos clínicos em Amparo. Vamos passar para 10. Bacana. 7 a 10, né? Vamos avaliar. Que bacana, que bacana. É isso aí. Conversa tá boa, mas temos que ir. Temos que dizer tchau. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, muito obrigado. O Lucas, o Dr. Igor, o Rogério, também o Gabriel, que já participou com a gente, agora deu oportunidade um pouco pro Igor aqui participar com a gente. Muito obrigado, sucesso cada vez mais, vida longa a Multiclínica Odontologia. E para a gente finalizar, considerações finais, por favor, Dr. Rogério. Olha, hoje a saúde, é o que eu queria deixar gravado para o paciente, para a pessoa que precisa, dê importância à sua saúde. Ela a saúde bucal principalmente, ela é de extrema importância para a sua autovalorização e para que o mercado, para que seu cônjuge também te valorize. Então, é importante. Então, dê a importância que ela merece, porque realmente está mudando vidas na Multiclínica e temos muitos profissionais bons. Escolha um bom profissional e a sua vida vai mudar. Agradeço muito ao convite, pelo podcast, pelas dicas que a gente vai deixar aí de saúde, por ajudar a odontologia de termo geral, instruindo e mostrando a possibilidade de. É possível. Então agradeço pela oportunidade de estar um degrauzinho a mais, colocando a odontologia numa cultura melhor. Legal. Doutor Rogério Rissato aqui com a gente no podcast Mundo Empresarial. Doutor Lucas, muito obrigado pela presença também. Suas considerações finais, o seu recado para quem de repente ainda não conhece a Multiclínica Odontologia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando um pouco com vocês, de ter participado do programa também, que foi muito legal.
E eu acho que é isso que o meu pai falou. A gente tem que dar uma importância maior para a odontologia, que ainda bem que já está acontecendo isso naturalmente, mas que isso vai mudar a sua vida e que isso tem que ser cuidado. Mesmo quando você não tem um problema, as manutenções, as prevenções são coisas importantes que a gente tem que dar atenção para que evite-se problemas futuros. E isso pode, tanto na parte financeira quanto até na própria experiência, melhorar a vida da pessoa. Então, dê importância também para a prevenção. Porque se a gente prevenir, a gente não vai precisar tratar. Então, quem quiser, quem estiver perto da nossa região, vai conhecer a gente, tomar um café, conhecer a clínica, que a gente vai estar sempre à disposição. Valeu, muito obrigado pela presença. Dr. Igor Muciacito, falei certo agora, né? Isso, agora Obrigado acertou. também, sucesso cada vez mais. Obrigado. E uma coisa, para a gente finalizar, nem sempre dente branco é sinônimo de saúde, de uma boa saúde bucal, não é isso, doutor? Não, nem sempre. Às vezes está mascarando alguma coisa, né? Então, sempre é o que os dois falaram. É você dar importância para a saúde, né? Que é a base de tudo. Se você está com uma boca saudável, você vai ter os dentes bonitos, você vai ganhar estética, né? E quero agradecer também de estar aqui. É um prazer fazer parte dessa equipe, né? E qualquer dúvida, né, que alguém tiver, entre em contato, vai ser bom a gente conversar, tirar as dúvidas, que nem o Lucas falou, pode ir até a clínica, e a gente toma um café e fica tudo bem. O senhor está atendendo lá em Amparo ou em Socorro? Ou nas duas? Atendo nas duas, Nas Que né? não tem moleza, não. É Não. atendendo as duas. Nas 4. Né? Tá ganhando dobrado também, né? Também. Aí sim, parabéns, viu? Obrigado. A gente atende em Socorro, metade da semana, e em Amparo, né? Sempre a equipe conversando e trocando os trabalhos aí. Legal, muito obrigado. E assim como num passe de mágica, aqui novamente o doutor Gabriel Rissato. Muito obrigado pela presença. Suas considerações finais. Obrigado a vocês, oportunidade excelente de estar conversando mais, contando um pouco da nossa história também. A mensagem é essa, a mensagem é de se importar, saber que é possível, apesar de traumas, apesar da odontologia lá no passado ter passado uma impressão diferente. E a gente está de portas abertas, estamos crescendo, estamos colocando o nosso sonho também em prática, de estar podendo mudar a vida dos pacientes, de estar inaugurando a nossa clínica do nosso jeito, pensado tudo com muito carinho. E a gente espera vocês lá na clínica, tomar um café, no que a gente puder ajudar. Muitas vezes é uma conversa, é uma atenção especial e provavelmente no tratamento. Então estaremos lá de portas abertas, a Multiclínica agradece e espera vocês lá. Valeu, muito obrigado, sucesso cada vez mais. E você que me acompanhou até aqui, disse no início do programa que você ia se surpreender, ia gostar bastante dessa nossa conversa. Muito obrigado pela audiência, pela participação, agradeço também ao Grupo Convenção, parceiraço aqui do podcast Mundo Empresarial. E mais uma vez, faço o convite, deixa aí o seu like, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Estamos por aqui, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 e 8 da noite, com conteúdo inédito, com um bate-papo muito bom, falando de empreendedorismo, saúde, qualidade de vida, de assuntos que são do seu interesse e que com certeza agrega muito ao seu dia a dia, tá bom? Grande abraço e até a próxima.